A nossa realidade hoje, né, a gente tem visto que realmente as práticas de educação e saúde, elas têm aumentado muito, né, principalmente nas equipes de PSF. No entanto, né, a gente começa a discutir como que essas práticas estão sendo aplicadas, né, porque a gente vê que muitas vezes o profissional de saúde, né, ele organiza uma atividade educativa, né, no qual essa atividade educativa tem o objetivo de apenas repassar conhecimentos, né, não se levando em conta os conhecimentos do usuário, tá? Por isso que a gente vai discutir aqui hoje uma nova abordagem, que seria o modelo dialógico baseado nas ideias do Paulo Freire, tá? Então, como objetivo nosso hoje vai ser o quê? Refletir as práticas de educação em saúde no contexto do Programa Saúde da Família, levando-se em conta os entraves culturais e o pouco destaque ainda no cotidiano de trabalho, né? Porque, como eu falei anteriormente, está aumentando, né? A gente tem procurado fazer uma atividade educativa, mas tem muito ainda a melhorar. Então, eu procurei, no início da discussão aqui, fazer uma reflexão sobre como que está o trabalho do PSF, como é que está o PSF no momento, né? Primeiro, a gente tem observado que tem se aumentado muito o número de equipes, né? Isso é fato. Se a gente pegar para comparar hoje, né, com mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente vai ver que o número de equipes aumentou muito, né? Então, no que se refere à questão quantitativa, tem melhorado, né? E além disso, se a gente for parar para observar onde essas equipes estão sendo implantadas, a gente vai observar que elas estão sendo preferencialmente em regiões que antes aquele usuário não tinha acesso, né, ao serviço de saúde. Então a gente pode sim falar que a equidade, né, e a universalidade, elas estão se desenvolvendo sim, né? Então, isso tudo seria uma análise muito quantitativa. Agora, se a gente parar para pensar um pouco, né, sobre as ações, como que está sendo feito o trabalho dentro das equipes, a gente vê que tem que se melhorar muito ainda, né? Aí vai aquele terceiro ponto ali, seria a questão da integralidade, tá, gente? A gente tem que procurar rever esse princípio. Será que nossas práticas estão sendo integradas, né? E a gente tem observado o seguinte, que elas ainda estão muito fragmentadas, né? Está tendo ainda um enfoque na doença, né? E na intervenção curativa. Então, seria interessante uma avaliação até qualitativa dos nossos serviços e direcionado às ações de educação e saúde. Então, seguindo esse raciocínio, né, de uma nova proposta de educação e saúde, é interessante que a gente comece a ver a saúde e a educação como complementares, tá? Elas devem estar sempre juntas. Então, a saúde, a prática de saúde, a gente tem que estar, de educação e saúde, aliás, a gente tem que estar sempre procurando trabalhar no nosso dia a dia. E de que forma, né? De que visão? Uma visão de construção de conhecimento, né? Essa é a nossa proposta atual. Não aquele profissional de saúde, né, que ele se propõe a desenvolver uma atividade de grupo, né, de educação e saúde, e que vai chegar lá e apenas repassar conhecimentos, né? Essa não é a nossa proposta atual. A gente diz o quê? Uma construção de conhecimentos coletivos, né? No qual tanto o conhecimento do profissional quanto do usuário, ela vai ser discutida, né? Então tem um termo que a gente está sempre falando, que é a construção de conhecimento compartilhado em saúde. Por que isso é importante, né? Eu ouvir o meu usuário. Porque a partir do momento, né, que eu tenho essa visão horizontal, né, de certa forma de igual para igual, eu estou trabalhando a autonomia do meu paciente, aliás, do meu usuário, né? Então, quando eu trabalho essa questão da autonomia, eu vou ter muito mais chances de ter um resultado positivo da minha prática educativa, né? Seguindo essa lógica, né, da proposta atual, um conceito de educação e saúde, né, seria o quê? Um conjunto de saberes, tá, e práticas orientados para a prevenção de doença e promoção da saúde. Com um grande destaque aí, né, um parênteses, nos saberes, que é o saber não só do profissional, mas de todos envolvidos naquela questão educativa ali, tá? As primeiras práticas educativas, elas aconteceram, né, principalmente na Europa, né, baseado num discurso higienista, né,
e de intervenções normalizadoras, né? Como foi isso? Surgiu mais ou menos no período da industrialização, né? No qual o Estado, com a função de civilizar e moralizar, ele procurava levar, né, conhecimentos da população mais pobre, né, mais carente. Como que era a questão do conhecimento, da discussão? Não tinha uma discussão, na verdade, né? Os profissionais, eles iam até as comunidades mais carentes, né? E lá eles colocavam, eles impunham, na verdade, né, normas de higiene, né, de moralidades. Então era tudo muito imposto, né? Muito imposto, aliás. Era uma visão autoritária, né, e reducionista. Ou seja, o conceito de saúde era apenas o quê? Ausência de doença, né? E era focado na população pobre, como se só os pobres tivessem doença, né? E também, se a gente for refletir um pouco mais, tinha o objetivo de o quê? Controlar a doença naquela população ali, para não se levar o quê? Para a população mais rica, de certa forma. E no Brasil, né, as práticas começaram também semelhantes a esse modelo, né? A gente tem um exemplo bem claro, que seria a polícia sanitária, que foi liderada, né, por Oswaldo Cruz, né? A gente tem como exemplo a questão da vacina compulsória, né, as normas de moralidade, né? Então isso tudo com essa visão totalmente autoritária, né? E com o conceito de saúde apenas como ausência de doença, né? Um outro período também que eu achei muito interessante, a gente está destacando aqui hoje, seria seria o período militar, né? Como que foi o período militar? Como que a questão da educação e saúde, ela foi trabalhada no período militar? Primeiro, né, a cena foi muito pouco expressiva, principalmente porque durante esse período era proibido, né, reuniões, aglomerados de pessoas. A própria repressão já não permitia isso, né? Então ela foi pouco expressiva. Mas levando em consideração, né, que a educação e saúde, ela não é só coletiva, ela é individual, né, a gente também percebe que a educação e saúde individual, ela foi muito pouco expressiva também, né? Esse período, ele se caracterizou pela seguinte forma: o serviço de saúde, ele era basicamente médico privado, né, e baseado na medicina curativa. Então, diante dessa realidade, né, que não estava tendo um resultado muito bom para a população, o que aconteceu? Resultou uma série de manifestações de resistências, né, tanto da população em geral, quanto de profissionais e de intelectuais. Eles começaram a rever essa questão, né, como que estava sendo a prática de educação e saúde, como que a saúde estava sendo tratada. Eles começaram a repensar, né, algumas propostas, e como um exemplo, né, tem a proposta pedagógica do Paulo Freire, né, que ela foi retomada pelos profissionais de saúde. E diante desse movimento, dessas manifestações, surgiu um movimento, né, de educação popular em saúde. O que foi essa educação popular em saúde? Os profissionais da saúde, né, literalmente, eles foram até as comunidades mais carentes, né? Eles foram lá viver, observar, ver como que era a realidade daquelas pessoas, né? Para procurar entender como que era a dinâmica lá, quais eram os determinantes que estavam ligados ao conceito de saúde. Eles procuraram ampliar o conceito de saúde, né? Então, diante disso, né, surgiram uma série de questões. Por exemplo, começou-se a discutir a questão da verticalização. Então, eles queriam romper a verticalização. E o que seria isso? Na verdade, a verticalização é aquela ação no qual o profissional, né, ele se propõe a trabalhar uma questão educativa, né, no qual ele está ali, né, como o único que tem os conhecimentos, ele vai repassar, né, as informações para os usuários, né, para os participantes, como se ele fosse o único que tivesse conhecimento, né? Então, essa verticalização, né, a proposta foi o quê? Rompimento, né? Então, aqueles programas de saúde que são repassados, que devem ser cumpridos da forma com que se passa, isso começou a ser discutido. Porque, às vezes, um programa educativo que lhe era indicado para uma certa comunidade, uma população, não estava de acordo com a realidade, né? Então, teve a proposta de romper essa questão aí. E, em contrapartida, seria a questão da valorização das trocas interpessoais,
né? O que é realmente muito interessante, que durante uma prática educativa, né, aquela questão de ter o profissional lá na frente, falando, né, todos os seus saberes técnicos como se fossem os únicos e verdadeiros, isso seria rompido, né? Que isso é a proposta de trabalhar a questão em grupo, em círculo, onde haja o quê? Uma troca interpessoal, né? Uma visão mais horizontal. Aí vem a questão de romper o vertical e ter uma visão horizontal, onde todos participam, né, da discussão educativa ali. Né? Então, tanto eu como enfermeira, quanto o meu usuário lá, o paciente com diabetes, ou com hipertensão, auxiliar de enfermagem, todo mundo ali acaba trabalhando numa questão de troca de saberes, né? Então, a compreensão dos saberes populares, né? Existe aí a questão de valorização da cultura mesmo, né? É muito importante o profissional ele procurar entender a cultura daquela comunidade e respeitá-la, né? Não quer dizer que aquela cultura, aqueles hábitos, eles sejam favoráveis a uma condição de saúde, não. Não digo isso, não. A gente tem que procurar compreender, até para procurar estabelecer um diálogo, né? O diálogo com o usuário para a gente tentar modificar algumas práticas que não são favoráveis à saúde, né? Aí nesse final, finalmente vai ter o quê? Uma integração entre os saberes, né? O saber técnico e o saber popular. Para finalizar, né, a educação popular em saúde, ela pretendia o quê? Ela pretendia se contrapor a uma passividade usual das práticas educativas, né? Que é aquela situação na qual o usuário é totalmente passivo e ele só recebe informações. Eu procurei trazer aqui hoje 2 modelos, né, de prática de educação e saúde que a gente fazer uma comparação, né? Um seria o modelo tradicional hegemônico, né? E o outro, que a gente vai falar em seguida, é o modelo dialógico, que é o que vai ser embasado pelo Paulo Freire, tá? Esse modelo tradicional hegemônico é o que a gente mais trabalha, né? É o que é predominante e é o que está sendo discutido. Como que ele se caracteriza, né? Tem informações verticalizadas que ditam comportamentos a serem adotados para a manutenção da saúde, ou seja, totalmente semelhante, né, às primeiras práticas educativas que nós vimos anteriormente, né? Os indivíduos, eles são vistos, né, como carentes de informação, tem uma relação assimétrica. Uma outra característica seriam as práticas, né, da educação e saúde, elas vão ditar, elas vão impor o que deve ser feito e como deve ser feito para se ter saúde. E, consequentemente, né, muitos estudos eles têm nos mostrado que esse tipo de modelo eles têm um efeito temporário. Né? O que seria isso? No momento que eu estou trabalhando com o meu usuário, né, que eu estou fazendo os grupos, pode ser que ele tenha uma atitude positiva e mude alguns hábitos, né? Mas a maioria dos estudos falam que não. Porque quando eu não valorizo a cultura do meu usuário, quando eu não levo em consideração os determinantes psicossociais e culturais, ele não vai incorporar aquilo e ele não vai mudar seus hábitos, né? Então o efeito ele é temporário. Cessou aquele momento educativo, ele volta aos velhos hábitos. E contrapondo, né, a gente tem um modelo dialógico, que é a proposta atual, né, que a gente tem visto que tem tido resultados melhores, né? Como o nome mesmo diz, tem o quê? O diálogo, né? Então é um diálogo entre o profissional e entre o usuário. Diz o quê? Ao desenvolvimento da autonomia, né, como eu falei anteriormente, a autonomia ela é muito importante, né, porque quando o usuário ele tem autonomia, ele raciocina, ele pensa naquele conhecimento que foi construído coletivamente e a partir daí ele pode ou não mudar seus hábitos, né? Então, qual que é o objetivo desse modelo dialógico? Transformar os saberes. Essa palavra é muito interessante, gente. Transformar, né? Eu vou transformar saberes existentes e não informar para se ter saúde, tá? Então, esse modelo deve capacitar o indivíduo a decidir quais estratégias mais apropriadas para promover, manter e recuperar a sua saúde. E seria o quê? Uma prática problematizadora, né? Que ela vai promover o diálogo entre os profissionais e usuários, vai promover também a autonomia cidadã, né? Assim como incentivar esses sujeitos, os usuários, né? A adotarem uma postura ativa em seus ambientes políticos e sociais, né?
E, na verdade, né, essa prática, gente, ela não é só um desafio para nós profissionais, não, né? Porque nós estamos muito acostumados com o modelo tradicional. E os nossos usuários também, né? Tem um grande estudioso, que é o Brice Noel, ele cita, né, 2 princípios que são muito importantes para nos orientarem, né, nas práticas de ação em saúde. O primeiro princípio seria eu conhecer aquele indivíduo, né? Como que eu vou conhecer o indivíduo? Conhecer a sua história, não só a história clínica, pregressa, não só isso. Eu conhecer a cultura, o ambiente familiar, né? Toda a questão biopsicossocial ali envolvida naquele indivíduo, né? Isso para os profissionais do PSF é um privilégio, que a gente tem essa vantagem, né? Então, quando eu conheço meu indivíduo e eu procuro envolvê-lo naquela ação educativa, eu vou ter um resultado bem melhor, tá? Então, eu vou criar um vínculo, e quando se tem vínculo profissional-usuário, os resultados são bem mais eficazes. Então, esse modelo dialógico, ele tem sido associado a mudanças duradouras de hábitos, né? A gente viu anteriormente que o modelo tradicional, ele é temporário. Enquanto eu estou tendo aquele estímulo, aquelas práticas educativas ali, ele pode até seguir, mas cessou, acaba. O modelo dialógico não, né? Ele está associado a essa mudança duradoura de hábitos, né? Esse comportamento para a saúde. Como disso serem, né, ocasionados não pela persuasão ou autoridade do profissional, né, como a gente discutiu aqui várias vezes, mas pela construção de novos sentidos individuais e coletivos, pelo processo de saúde, doença, cuidado, né? Então, dentro dos dois modelos, né, de educação e saúde, o dialógico, ele conforma-se a uma proposta da integralidade, que é o que a gente viu lá no início dos slides, né? Que a questão da equidade e da universalidade, de certa forma, a gente está caminhando para isso. Mas a integralidade ainda tem deixado a desejar. Então, se eu procurar adotar esse modelo dialógico em minhas práticas educativas, eu vou estar caminhando em direção à integralidade, né? Por quê? Porque favorece o reconhecimento dos usuários enquanto sujeitos portadores de saberes sobre o processo de saúde, doença, cuidado e de condições concretas de vida, né? Então, esse modelo proposto, ele define a educação em saúde como prática que ela vai capacitar os indivíduos e grupos, lembrando, gente, que eu posso ter destacado aqui muito a educação em grupo, né, coletiva, mas ela também se faz no individual, tá? Só para a gente relembrar aí. Então, essa prática define a educação em saúde como uma prática que capacita indivíduos e grupos para se auto-organizarem e desenvolver ações a partir de suas próprias prioridades. Então, ela deve orientar e estimular a participação do sujeito nessas ações dirigidas à melhoria de suas condições de vida e saúde. E isso é muito importante, você tem que olhar a prioridade do meu sujeito, tá? Então, para a gente finalizar aqui, eu coloquei uma questão mesmo reflexiva. Buscar os saberes e as necessidades da comunidade é um processo de interação que possui um valor ético, tá? Que é o respeito ao conhecimento obtido por cada pessoa no seu trabalho e na sua vida, tá? Para se educar, é preciso ter abertura e flexibilidade, capacidade para observar e de se interar com um grupo de atores sociais envolvidos no processo de aprendizagem, né? O que a gente discutiu aqui durante todo o momento, né? Então, gente, eu acho que a proposta aqui era para essa pequena reflexão, essa discussão mesmo, né? Eu acho que seria interessante que cada profissional, né, a partir desse momento, começasse a pensar, né? Eu estou desenvolvendo educação em saúde, né? Se eu estou, né, como que está sendo feito esse processo, né? Eu estou me respaldando no modelo tradicional, no qual eu chego, eu repasso informações, eu não ouço meu usuário, eu procuro não ter um diálogo, né? Será que é assim que eu estou trabalhando? E se for, está tendo resultado? Né? E se não for, será que seria interessante procurar, né, adotar essa nova proposta, né, esse modelo dialógico? Então, eu acho que vale sim a reflexão, né? E, de repente, uma mudança de postura, né? Já que a gente tem visto que realmente, ainda, o modelo tradicional, ele está mais trabalhado nas equipes, né?